Artigo 245. Nos 3 níveis de ensino, será estimulada a prática de esportes individuais e coletivos, como complemento à formação integral do indivíduo. Parágrafo único. A prática referida no caput, sempre que possível, será levada em conta em face das necessidades dos portadores de deficiência. Artigo 246. É vedada a cessão de uso de próprios públicos estaduais para o funcionamento de estabelecimentos de ensino privado de qualquer natureza. Artigo 247. A educação da criança de 0 a 6 anos, integrada ao sistema de ensino, respeitará as características próprias dessa faixa etária. Artigo 248. O órgão próprio de educação do Estado será responsável pela definição de normas, autorização de funcionamento, supervisão e fiscalização das creches e pré-escolas públicas e privadas no Estado. Parágrafo único. Aos municípios cujos sistemas de ensino estejam organizados, será delegada competência para autorizar o funcionamento e supervisionar as instituições de educação das crianças de 0 a 6 anos de idade. Artigo 249. O ensino fundamental, com 8 anos de duração, é obrigatório para todas as crianças a partir dos 7 anos de idade, visando a propiciar formação básica e comum indispensável a todos. Parágrafo 1º. É dever do poder público o provimento em todo o território paulista de vagas em número suficiente para atender à demanda do ensino fundamental obrigatório e gratuito. Parágrafo 2º. A atuação da administração pública estadual no ensino público fundamental dar-se-á por meio de rede própria ou em cooperação técnica e financeira com os municípios, nos termos do artigo 30, inciso 6 da Constituição Federal, assegurando a existência de escolas com corpo técnico qualificado e elevado padrão de qualidade, devendo ser definidas com os municípios formas de colaboração de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Parágrafo 3º. O ensino fundamental, público e gratuito será também garantido aos jovens e adultos que na idade própria a ele não tiverem acesso e terá organização adequada às características dos alunos. Parágrafo 4º. Caberá ao poder público prover o ensino fundamental diurno e noturno regular e supletivo, adequado às condições de vida do educando, que já tenha ingressado no mercado de trabalho. Parágrafo 5º. É permitida a matrícula no ensino fundamental a partir dos 6 anos de idade, desde que plenamente atendida a demanda das crianças de 7 anos de idade. Artigo 250. O poder público responsabilizar-se-á pela manutenção e expansão do ensino médio, público e gratuito, inclusive para os jovens e adultos, que na idade própria a ele não tiveram acesso, tomando providências para universalizá-lo. Parágrafo 1º. O Estado proverá o atendimento do ensino médio, em curso diurno e noturno, regular e supletivo, aos jovens e adultos, especialmente trabalhadores, de forma compatível com suas condições de vida. Parágrafo 2º. Além de outras modalidades que a lei vier a estabelecer no ensino médio, fica assegurada a especificidade do curso de formação do magistério para a pré-escola e das 4 primeiras séries do ensino fundamental, inclusive com formação de docentes para atuarem na educação de portadores de deficiências. Artigo 251. A lei assegurará a valorização dos profissionais de ensino, mediante fixação de planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional, carga horária compatível com o exercício das funções e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Artigo 252. O Estado manterá seu próprio sistema de ensino superior, articulado com os demais níveis,
Parágrafo único. O sistema de ensino superior do Estado de São Paulo incluirá universidades e outros estabelecimentos. Artigo 253. A organização do sistema de ensino superior do Estado será orientada para a ampliação do número de vagas oferecidas no ensino público diurno e noturno, respeitadas as condições para a manutenção da qualidade de ensino e do desenvolvimento da pesquisa. Parágrafo único. As universidades públicas estaduais deverão manter cursos noturnos, que no conjunto de suas unidades correspondam a 1/3 pelo menos do total das vagas por elas oferecidas. Artigo 254. A autonomia da universidade será exercida, respeitando nos termos do seu estatuto a necessária democratização do ensino e a responsabilidade pública da instituição, observados os seguintes princípios. Inciso 1. Utilização dos recursos de forma a ampliar o atendimento à demanda social, tanto mediante recursos regulares quanto atividades de extensão. Inciso 2. Representação e participação de todos os segmentos da comunidade interna nos órgãos decisórios e na escolha de dirigentes na forma de seus estatutos. Parágrafo 1º. A lei criará formas de participação da sociedade, por meio de instâncias públicas externas à universidade, na avaliação do desempenho, da gestão dos recursos. Parágrafo 2º. É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Artigo 255. O Estado aplicará anualmente na manutenção e no desenvolvimento do ensino público no mínimo 30% da receita resultante de impostos, incluindo recursos provenientes de transferências. Parágrafo único. A lei definirá as despesas que se caracterizem como manutenção e desenvolvimento do ensino. Artigo 256. O Estado e os municípios publicarão até 30 dias após o encerramento de cada trimestre informações completas sobre receitas arrecadadas e transferências de recursos destinados à educação, nesse período e discriminadas por nível de ensino. Artigo 257. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade de atendimento das necessidades do ensino fundamental. Parágrafo único. Parcela dos recursos públicos destinados à educação deverá ser utilizada em programas integrados de aperfeiçoamento e atualização para os educadores em exercício no ensino público. Artigo 258. O poder público poderá, mediante convênio, destinar parcela dos recursos de que trata o artigo 255 a instituições filantrópicas, definidas em lei, para a manutenção e o desenvolvimento de atendimento educacional, especializado e gratuito a educandos portadores de necessidades especiais. Seção 2 da Cultura. Artigo 259. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes de cultura, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão de suas manifestações. Artigo 260. Constitui patrimônio cultural estadual os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referências à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade, nos quais se incluem: inciso 1. As formas de expressão. Inciso 2. As criações científicas, artísticas e tecnológicas. Inciso 3. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. Inciso 4. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,
ecológico e científico. Artigo 261. O poder público pesquisará, identificará, protegerá e valorizará o patrimônio cultural paulista através do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, com DEPARTE, na forma que a lei estabelecer.